Vamos lá. Tudo bem, boa tarde, gente. Vou falar sobre o Estatuto da Universidade do Amazonas, viu? Então, é um concurso muito interessante. Trabalhar nas universidades tem sido cada vez mais, vamos colocar assim, cada vez mais tem sido, então, algo que deva receber a nossa atenção. Então, eu falarei sobre o Estatuto da Universidade do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas. Eu espero que você aproveite bastante, porque é um documento muito parecido com outros estatutos de outras universidades. Então, eu espero que você aproveite e, evidentemente, faça aqui um bom curso, tá bom? Vamos lá então? Simbora com o professor, tá ok? Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora então falar sobre o Estatuto da Universidade Federal, né? Universidade do Amazonas, numa perspectiva muito interessante. Estamos fazendo uma varredura jurídica, estamos fazendo então especificamente o que eu chamo de, vamos colocar assim, algo que soa muito como um mapeamento, tá bom? Porque eu coloco para você, então, especificamente tudo aquilo que é cobrado e a forma como é cobrada. Lembrando a você que quando se estuda uma legislação desta natureza, não adianta você querer estudar como língua portuguesa, como matemática. São institutos diferentes, tá bom? Nós temos que estudar com outra perspectiva. Nós temos que estudar com a perspectiva de especificamente entender este assunto de tal modo, de tal sorte, que ao final você tenha condições de fazer uma boa prova. E mais, estudar legislação, gente, vale a pena. Eu sou prova viva que isso vale a pena. Em 2004, eu fiz um concurso para a Agência Nacional de Transporte Aquaviários. Serei breve. Naquela oportunidade haviam 2 vagas. Eu fiquei em segundo lugar. A diferença, tá, entre eu e o terceiro lugar foi apenas de 1/10. E sabe o que é que fez a diferença? Uma legislação que tinha 200 páginas que eu estudei e eu acertei a questão. E ele não, porque nas demais matérias todas as nossas notas foram iguais. Então, legislação, ela serve sim para que você possa caminhar. E mais, guarde uma coisa na sua cabeça. Quando se tem um edital, você tem que estudar todo ele. Agora, evidentemente que você vai dedicar um tempo maior às matérias que têm maior número de questões e também aquela que tem um maior peso. Mas deixar de estudar, jamais. Tá bom? Então, simbora aqui com o professor e qualquer dúvida basta falar comigo no nosso fórum ou ainda nas redes sociais. Eu estou em todas elas. Basta você procurar @professor Eduardo Galante. Se inscreve lá e eu falarei com você. Tá ok? Simbora com o professor. Partiu a aprovação, então. Gente, efetivamente, qual é o objeto do nosso estudo? Nós estamos falando sobre o Estatuto da Universidade do Amazonas. Esse documento, gente, é importante demais. Estudem para as universidades e, por que não, para a minha querida Universidade do Amazonas. E por que eu digo querida? Já tive a oportunidade de realizar alguns eventos nesta universidade e posso garantir a você uma coisa. Trata-se de uma unidade de excelência, tá bom? Nós estamos no 5º encontro. Qual é a nossa missão? Entender ainda mais o Estatuto, então, da Universidade do Estado do Amazonas. Dando sequência ao nosso assunto. Eu ainda não terminei o assunto administração universitária. Nós ainda estamos nesse assunto. Especificamente agora eu quero tratar do seu capítulo 3, que fala sobre as unidades, fala sobre os colegiados e fala sobre os órgãos suplementares, tá bom? Então, para efeito de marcação no nosso material, não esqueça, qual é o objeto do nosso estudo? A administração universitária. E sobre o que eu quero falar? Quero falar sobre as unidades, sobre os colegiados e sobre os órgãos suplementares. Especificamente nesta situação, eu quero trazer para vocês aqui o seguinte. A primeira coisa que nós precisamos saber. Bem, no caso, a administração das unidades acadêmicas. Esta administração, então, será exercida por quais órgãos? Normalmente, quando se cobra este assunto na prova, a banca é literal nesse sentido. Vai falar para você, olha, as unidades acadêmicas, elas, no caso, possuem a administração, não é isso? Sim.
possuem administração. E mais, quais são os órgãos, então, responsáveis por esta administração? Bem, nesse caso especificamente, vamos a eles aqui. Nos termos, então, do nosso estatuto, o Estatuto da Universidade do Amazonas, a administração, então, das unidades acadêmicas será exercida pelos seguintes órgãos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro deles, o Conselho Departamental, a diretoria e o departamento. Ponto. E os departamentos. Agora você já sabe bem, então, como estudar isso para a nossa prova. A administração das unidades acadêmicas. Então, nós vimos aqui quais são os órgãos responsáveis por esta administração. Gente, é assim que estuda a legislação. Qualquer outra forma de estudar legislação certamente vai onerar muito o seu tempo. Eu brinco que eu sou um professor igual Fusca. Eu sou objetivo, mas eu funciono. E eu levo você ao seu destino. Eu não tenho qualquer acessório. Eu sou objetivo. Sabe por quê? Porque legislação tem que se estudar com objetividade. Porque senão você pira. E eu não quero ninguém pirado. Eu quero todo mundo aprovado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre cada um destes órgãos. Eu vou começar pelo Conselho Departamental, tá bom? Vamos entender a natureza, então, do Conselho Departamental. Esse Conselho, então, Departamental especificamente, o que é esse conselho? Qual é a sua natureza? Nos termos do nosso estatuto, o Conselho Departamental, no caso especificamente, trata-se de um órgão consultivo e deliberativo da unidade. E quem são os membros desse conselho? Primeiro, não esqueça, a banca vai querer colocar aqui para você qualquer outro termo, tá? Onde está a sua natureza consultiva e deliberativa, a banca vai querer colocar qualquer outro termo. Você não vai cair nessa, você ficará comigo aqui. Bem, quem são os membros? Quem são os membros, então, nesse caso, do referido, tá? Quem são os membros, então, aqui do referido, né, órgão? Vamos aqui comigo, então, para que a gente possa melhor compreender, tá? Então, quem são os membros do Conselho Departamental? Nos termos da nossa legislação, segundo o Estatuto, então, eu tenho aqui para você o seguinte. Quem são os seus membros? Nós temos o diretor, que no caso será o seu presidente. Nós temos o vice-diretor, que também será o vice-presidente. Eu tenho o chefe, tá, de departamentos acadêmicos, e além disso, eu tenho um representante docente, isso de cada departamento acadêmico aqui. Nesse caso, tais são eleitos pelos seus respectivos colegiados, e além disso, eles têm um mandato, tá? Eles estarão, então, sujeitos aí a um mandato de 2 anos. Além disso, também faz parte, no caso do Conselho Departamental, representantes discentes e técnicos administrativos, então. Pronto, eu agora já vi a natureza do Conselho Departamental, então é um órgão consultivo, lembrando que ele está diretamente relacionado ao quê? A administração das unidades acadêmicas. Você tem que ligar isso, faça essa ligação para a sua prova. O Conselho Departamental está diretamente ligado ao quê? A administração das unidades acadêmicas. Isso é fato. Você tem que guardar isso. E mais, cuidado com composições, porque a depender da banca, ela gosta muito de saber qual é a composição desse órgão. Então, ele tem natureza consultiva, tem natureza deliberativa e fazem parte, tá? Então, do Conselho Departamental, o diretor, o vice-diretor, o chefe de departamento acadêmico, um representante do corpo docente e um representante no caso do corpo discente e técnicos administrativos, ok? Pronto. O que mais eu quero acrescentar? Quero falar agora sobre a diretoria. Então, vamos aqui. Marque aí no seu material. Eu falei especificamente agora, eu falei sobre o Conselho
departamental. Eu agora quero falar sobre a diretoria, tá? Eu quero falar então sobre a diretoria. Nos termos do nosso estatuto, a diretoria, então marque aí de destaque no nosso material. Essa diretoria, quem irá exercê-la especificamente? A diretoria, gente, ela será exercida pelo diretor e pelo vice-diretor. Aí segue para você o macete do galante. Aliás, eu quero olhar nos teus olhos e falar uma coisa aqui que é muito interessante. Me perguntaram assim determinada vez, professor, por que o senhor anota tudo? Eu anoto para eu ter um bom resultado, porque depois eu terei tempo suficiente para descansar. Como assim, professor? Você anota tudo agora, olha, se arrebenta de tanto estudar, fique cansado, tanto que for necessário. Aí você passa no concurso, você é aprovado, nomeado, toma posse, entra em exercício e aí você tira 6 meses para você descansar, recebendo. Então, nesse momento agora, nós temos que dedicarmos. Nós temos que chegar e partir para cima, dar uma voadora. Quando eu peço para você fazer as anotações, eu não peço com a ideia de achar que estou acima de você, mas que sim, eu sou mais experiente. Então eu consigo enxergar aquilo que a banca quer de você. Por isso, fica essa dica do galante. Pegue essas anotações que eu estou falando aqui agora e anote. E depois você vai pagar aquele churrascão para o professor e vai falar, o senhor tinha razão. Então, anote aí para mim, por gentileza, essa questão. Olha, nesse caso, eu quero que você anote as competências do diretor e do vice-diretor. Pega uma folha de papel em branco, coloca lá assim, competências do diretor. Competência, aí não pega uma outra, coloca competências do vice-diretor. Toda vez que eu falar para você uma competência destas autoridades, você anota. Depois você tem ali um mapa conceitual com todas as atribuições, com todas as competências do, então, no caso, diretor e vice-diretor. Olha, então a diretoria, ela é exercida por quem? Especificamente, ela é exercida pelo diretor e também pelo vice-diretor. Trata-se de um órgão executivo. Onde está órgão executivo? A banca vai querer colocar que é órgão consultivo, que é órgão deliberativo. Não, a diretoria é órgão executivo, é para fazer as coisas acontecerem, tá bom? E aí você me encontra pelas unidades acadêmicas da universidade e me diz, professor, o que faz a diretoria sem qualquer juridiquês? Sabe o que eu responderia para você? Eu responderia o seguinte, olha, nesse caso, a diretoria, ela é, no caso aqui, a sua função é coordenar, fiscalizar e superintender aqui as atividades da unidade acadêmica. Como que isso pode cair em prova? A banca pode colocar lá para você diversas atribuições e perguntar qual delas é aquela inerente à nossa diretoria. Nós já vimos, coordenar, fiscalizar, superintender as atividades de unidade acadêmica, tá bom? Bem, o que mais eu quero acrescentar nesse nosso estudo? Ainda, os cargos de diretor e também de vice-diretor da unidade acadêmica. Bem, serão providos de qualquer maneira? Não. Existem leis que vão nortear estas atividades. Vão dizer claramente quais são os requisitos e a forma como isso acontecerá. Além disso, vamos supor que por algum motivo somos todos humanos, né? Então o diretor, o vice-diretor tenha que sair de férias ou por qualquer outro motivo. Trata-se de um cargo que está, na cúpula, então não pode ficar sem substituto. E quem será o substituto natural destas autoridades? No caso, nas faltas ou impedimentos do titular, gente, a diretoria, nesse caso, será exercida pelo vice-diretor. Então, o substituto natural do diretor é o vice-diretor. Agora, e se não tiver presente nem o diretor e nem o vice? Nesse caso, então, a diretoria será exercida, tá? Nesse caso, pelo membro do conselho departamental mais antigo no magistério da universidade. Ah, professor, então, se o diretor não estiver, quem substitui? O vice. Se o vice não estiver, quem substitui? O membro do conselho departamental com maior tempo de magistério na universidade. Beleza? Tranquilo esse macete do galante, não é isso? Vamos seguir.
Olha, agora, vamos supor que uma unidade acadêmica, por sua estrutura, vamos supor que ela não possua nem diretor, nem vice-diretor. E aí? Bem, nesse caso, até que haja, então, ali a nomeação de um diretor e de um vice, tá? A diretoria, então, será exercida pelo um dirigente chamado pro tempore, ou seja, um dirigente temporário. Esse dirigente ele é designado pelo reitor e ele ficará ali até que seja nomeado, então, no caso, o diretor e o vice. É um tampão, podemos dizer assim. É alguém que ficará temporariamente nesta atividade, tá bom? Além disso, eu agora quero falar sobre o departamento. Vamos entender um pouco mais aqui o departamento. Então, o departamento faz parte da administração da unidade acadêmica. O departamento, tá? Nos termos do nosso estatuto, ele compreenderá disciplinas afins e mais, vai reunir todo o pessoal docente que nele esteja lotado e, claro, isso em busca de alcançar os objetivos comuns. Por exemplo, Departamento de Ciências Biológicas. Aí quem faz parte desse departamento? Medicina, odonto, fisioterapia, educação física, aí vai, né? Todo mundo. Então, todos eles têm um mesmo propósito. Aí, o que acontece? Eu não estou falando que tem mesma formação, tá? Eu estou falando que tem o mesmo propósito. Aí, então, ali eu tenho esse departamento de ciências exatas, aí vai, tá? Então, normalmente o departamento ele é caracterizado por ter na sua composição ali disciplinas afins, tá? Aquelas disciplinas que são comuns a todos aqueles que fazem parte daquele departamento. Quem participa do departamento? Primeiro, do departamento participam os docentes, tá? Então, os docentes, nesse caso, participam do departamento, então docentes, tá? Então, além dos docentes também, participação, então, no caso ali, participarão no caso do departamento, com direito a voz e voto, representantes também do corpo discente e também do corpo técnico administrativo. Lembrando que estes deverão ficar por um período de 1 ano. Então, se perguntar na nossa prova, tá? Quem faz parte no caso do departamento? Os docentes, os discentes, os técnicos administrativos, sendo que discentes e técnicos administrativos ficarão no mandato por 1 ano, porque eles são eleitos, né, para este fim. Lembrando que eles terão direito a voz e voto no respectivo departamento. Além disso, cada departamento será coordenado por um chefe. Então, todo departamento tem um chefe. Por quanto tempo esse chefe ficará, então, ali chefiando o departamento? Por 2 anos, tá? Quem necessariamente será esse chefe? Será um docente da carreira universitária, tá bom? A ideia é que, preferencialmente, seja um professor pós-graduado. Então, de preferência, pós-graduado, eleito pelo colegiado, tá? E homologado, então, pelo diretor da unidade. O mais importante que você saiba é isso aqui, ó. Então, o departamento, ele será coordenado por um chefe e ele ficará lá por 2 anos. Esse chefe será um docente, será um professor. Além disso, tá? Cada departamento também tem um subchefe. Evidentemente que ele é o substituto natural, ali do chefe do departamento, tá? Ele é eleito pelo próprio departamento e, como eu disse a você, a sua principal missão é substituir o chefe nas faltas e impedimentos. Esta, então, é a principal missão do subchefe. Normalmente, o que a banca pode perguntar? Vai perguntar para você se o departamento tem um diretor. Não, ele tem um chefe. Tá bom? E mais, deliberações, então, ou seja, nas decisões, nas votações para se decidir algo. Então, das deliberações dos departamentos, tá? Ou ainda dos seus chefes, estas decisões são absolutas ou cabem recurso? Não, cabem recurso, tá? Então, das deliberações de seus chefes, caberá recurso para o respectivo conselho departamental. E mais, e das decisões
tá? Deste para o Conselho de Administração ou para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e suas câmaras. Também, nesse caso, haverá a possibilidade do respectivo recurso. Então, das decisões, das deliberações dos departamentos e de seus chefes, cabe recurso para o Conselho Departamental e das decisões deste para o Conselho de Administração ou para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá bom? Então, do conselho, então, no caso aqui, a decisão, no caso, o Conselho Departamental tomou uma decisão. Essa decisão é absoluta? Não. Das decisões do Conselho Departamental, cabem recursos. Para quem irá esse recurso? Bem, o recurso, nesse caso, irá para o Conselho de Administração ou para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou ainda as suas câmaras. Isso, evidentemente, a depender ali do assunto propriamente dito. Além disso, das decisões, no caso, dos diretores das unidades acadêmicas, também temos a possibilidade de recurso. O recurso vai para o Conselho de Administração ou para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou ainda para as câmaras desse conselho, tá bom? É importante que você saiba, primeiro, se cabe ou não, no caso especificamente, se cabe ou não, recurso e a quem o recurso é destinado. Recurso, normalmente, ao final é destinado ao Conselho de Administração ou ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Além disso, a coordenação didática de cada curso de graduação, de pós-graduação e também de extensão. Nesse caso, especificamente, essa coordenação, então, no caso, tá, de cada curso de graduação, de pós-graduação, de extensão, ficará a cargo de quem? Isso ficará a cargo do colegiado do curso. É interessante que você marque aqui, onde está colegiado do curso, a banca vai querer colocar qualquer outra unidade, vai querer colocar departamento, vai querer colocar ali diretoria, não. Coordenação didática, então, de cada curso, esta coordenação didática, então, tá? No caso, ficará a cargo de um colegiado de curso. Lembrando que tudo isso vai constar do regimento geral, que inclusive vamos estudar juntos. Para a nossa prova, eu quero que você leve a seguinte ideia. Coordenação didática dos cursos, então, quem ficará a cargo de quem? Do colegiado do curso. Olha, cada colegiado de curso, então, cada colegiado ali de curso, funcionará sobre a presidência de um coordenador. Esse coordenador ficará nesse cargo por quanto tempo? Ele ficará no cargo por 2 anos. Lembrando que ele pode ser reeleito, tá? Desde que haja ali, evidentemente, o preenchimento de todas as condições, ele tem direito a uma reeleição consecutiva e ele é designado pelo reitor, ok? Então, cada colegiado tem um coordenador. É interessante que você entenda, então, esse contexto. Cada colegiado de curso tem um coordenador que é designado pelo reitor, lembrando que ele pode ficar por 2 anos, tá bom? Fica aí esta dica do Velho Galante para você, original. Olha, e das decisões, então, do colegiado do curso? Será que as decisões do colegiado são absolutas? Não. Nos termos, então, da nossa legislação, das decisões do colegiado do curso, caberá, nós teremos, então, recursos, tá? Então, pode ter, sim, recurso. Agora, esse recurso vai para quem? Esse recurso vai para a respectiva Câmara. Então, muito cuidado aqui, porque a banca vai querer te pegar aqui. Ela vai perguntar primeiro se cabe recurso em relação às decisões do colegiado do curso. Cabe. E segundo, já que cabe, esse recurso tem que ser encaminhado a quem? Às câmaras respectivas, tá bom? Além disso, os órgãos suplementares, tudo que diz respeito aos órgãos suplementares fazem parte de um regimento. Então, os assuntos ali relacionados a tais constam do nosso regimento, que inclusive vamos estudar juntos, tá bom? Olha, eu agora quero falar sobre o regime didático científico. Então, trata-se do título 3 do nosso estatuto e eu preciso, então, que você compreenda agora
o que são, então, no caso, atividades universitárias e quem são especificamente aqueles que irão exercê-las, tá? Então, nos termos do nosso estatuto, as atividades universitárias, especificamente, estas unidades, elas serão exercidas mediante estrutura e método, que, no caso, que tenha capacidade de preservar a integração das funções de ensino, pesquisa e extensão. Normalmente o que cai na prova é isso aqui, ó. Elas serão exercidas mediante estrutura e método. Então os termos estrutura e método não pode faltar do seu, tá? Do seu, evidentemente, estudo. Além disso, eu agora quero falar dentro do assunto regime didático científico, vou falar agora um pouquinho sobre o ensino, tá bom? Vou falar sobre o ensino para que a gente possa com isso avançar. Quais são as características do ensino, tá? E mais, quais são as modalidades de curso? Quais são as modalidades de curso que são oferecidos, então, pela Universidade do Amazonas? Certamente isso é uma questão, é um item da sua prova. Se você se propõe a trabalhar numa universidade, o mínimo que se espera de você é que você saiba quais são os cursos que lá estão sendo oferecidos. Então, nos termos da nossa legislação, a Universidade, então, do Amazonas, ela especificamente oferece as seguintes modalidades de curso. Então, guarde aí por gentileza, tá? A universidade, quais são as suas respectivas modalidades de cursos. Então, nós temos aqui os cursos sequenciais, tá? Esses cursos sequenciais são, então, ali no caso, tá? Eles são constituídos, são concebidos de acordo com o campo de saber, levam em consideração os diferentes níveis de abrangência e, normalmente, tá? São abertos a candidatos que preenchem os requisitos previstos em lei. Também é oferecido pela universidade cursos de graduação, tá? Cursos de graduação, você que concluiu o ensino médio, então, poderá ser aí submetido a um processo seletivo para tanto. Tenho também cursos de pós-graduação. Nesse caso, pós-graduação aqui compreende os programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento, entre outros. Normalmente são dirigidos ali àquelas pessoas que já são graduadas, tá bom? Stricto sensu, mestrado e doutorado, lato sensu, especialização, tá bom? Olha, tem também os cursos de extensão. São abertos a candidatos, então, que no caso, preenche os requisitos previstos nas normas vigentes. Para a nossa prova, se você souber quais são as modalidades de cursos que são oferecidas, isso já te dá, então, evidentemente, certamente ali condições de fazer uma boa prova. Então, sequenciais de graduação, pós-graduação e de extensão. Além disso, os cursos de graduação, tá? Os cursos, então, de graduação, eles tem, no caso aqui, qual é o objetivo, então, qual é a finalidade de um curso de graduação? Nesse caso, os cursos de graduação, eles habilitarão ali o exercício profissional na área de estudos abrangida pelo respectivo currículo. Então, é bom que você guarde estes termos para a nossa prova. Então, cursos de graduação tem a ver o quê? Com habilitação para o exercício profissional. Claro, dentro daquela área de estudos para as quais você, então, ali, né, cursou. Além disso, e já os cursos de pós-graduação? Qual é, então, aqui nesse caso, o seu propósito? Os cursos de pós-graduação, eles têm por fim o seguinte, eles terão por fim desenvolver e aprofundar estudos, tá, feitos no nível de graduação. Então, para a nossa prova, guarde isso aqui, ó, terão por fim desenvolver e aprofundar estudos. Então, essa é a proposta da pós-graduação. Já o mestrado, o que faz então aqui o mestrado? O mestrado tem como objetivo, como finalidade, enriquecer o cabedal científico e profissional dos graduados. E por fim, o doutorado, tá? Nesse caso, o que faz aqui o doutorado? O doutorado, especificamente, ele vai proporcionar formação científica e cultural ampla
ampla e aprofundada ali, e com isso vai desenvolver, né, a capacidade de pesquisa e o poder criador nos diferentes ramos do saber. Portanto, aqui eu tenho característica de cada um dos cursos e os seus propósitos, ok? Agora, pergunto, será que isso cai em prova? É claro que cai. Ah, professor, mas não tem qualquer pergunta desse assunto na internet. Não tinha, porque o professor elaborou para você. Aqui é professor raiz. É professor, então, ali destinado a seguir com você nesta missão, tá bom? Vamos lá. Em conformidade com o Estatuto / Regimento da Universidade do Amazonas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, simbora aqui comigo, eu quero a correta. Cada colegiado de curso funcionará sob a presidência de um coordenador, com mandato de 1 ano, vedada a sua reeleição consecutiva, designado pelo reitor. Temos vários erros aqui. Primeiro, o mandato terá duração de 2 anos. E segundo, tá? É sim, ele tem direito a uma reeleição, então, consecutiva. Logo, a letra A está errada. Letra B. Das decisões do colegiado do curso, caberá recurso para a reitoria. Não, é para a Câmara respectiva. Lembra que eu falei para você que você tem que saber a quem se destina, a quem deve ser, então, ali levado o recurso? Letra C. Os cursos de pós-graduação terão por fim desenvolver e aprofundar os estudos feitos ao nível de graduação, conduzindo aos graus de mestre e doutor. Nesse caso, a letra C está correta. Essa aí é sim a proposta da pós-graduação. O doutorado objetiva enriquecer o cabedal científico e profissional. Não, o que enriquece o cabedal científico e profissional não é o doutorado, é o mestrado. Letra E. O mestrado proporcionará formação científica e cultural ampla e aprofundada. Errada. O que proporciona formação científica e cultural ampla e aprofundada é o doutorado, tá bom? Então, logo após correção, único gabarito, letra C, ok? E com isso, então, chegamos aí ao nosso final de bloco. Mais uma vez você avançou e muito. Quero agradecer a você por esta missão, tá bom? Obrigado de coração, bons estudos, fique com Deus e eu espero que você continue firme e forte nesta nossa missão. Tchau, tchau, pessoal! Tudo bem com vocês? Muito obrigado, viu, por estarem aqui comigo. Então, live Estatuto da Universidade Federal do Amazonas. Gente, pelo planejamento da administração, nós teremos 80 mil vagas nas universidades até 2024. Se você nunca prestou atenção nos concursos para a área educacional, principalmente as universidades, recomendo a você que preste atenção. Não é só para professor, para os cargos técnicos administrativos. São muitas, muitas as possibilidades. E é claro, eu quero você lá nessa. Eu vi alguns de vocês aqui manifestando que já estudam comigo, muito obrigado. Vi muitos colegas aqui também, que também são professores, e eu então só tenho a agradecer por esse prestígio tão grande de ter pessoas tão legais, tão capacitadas aqui, tá bom? Muito obrigado de coração, e eu peço a você aí que, né, difunda aí o meu, vamos colocar que você leve ao conhecimento de todo mundo aí o meu Instagram, para que as minhas aulas cheguem, né, a mais, né, o maior número de pessoas possíveis aí, né, o maior número possível de pessoas, para que todos possam estudar, e também que se inscrevam lá no meu canal do YouTube. Eu preciso de 1000 inscritos para que eu possa fazer os eventos ao vivo lá, então eu conto com você também para isso, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.